Nós queremos ir até a página 24 da nossa apostila e dar continuidade ao estudo de atributos. Só que desta vez, na aula passada, nós falamos de atributos de Deus e vimos semelhanças conosco. Desta vez nós queremos falar de atributos morais de Deus, que estão também relacionados com o ser humano que ele criou, bem relacionados. E é o que nos dá um entendimento de quando a Escritura diz que Deus declarou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós sabemos que semelhante é diferente de igual. Semelhante é coisa parecida, mas tem diferença. Semelhante não é igual. Né? Você pode ver que o próprio diabo, Lúcifer, quando disse na sua rebelião: eu subirei acima das mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Não usou a palavra igual, usou semelhante. Jesus Cristo é igual a Deus? Não, ele declarou o quê? O Pai é maior do que eu, então não é igual. Mas Jesus Cristo é semelhante. Ele é semelhante a Deus. Bem semelhante. Então, quando o diabo diz que queria ser semelhante ao Altíssimo, estava falando que queria o lugar de Jesus. Bom, imagem e semelhança. Quando Deus disse, lá em Gênesis, façamos o homem desta maneira, nós vemos que o homem tem coisas na personalidade dele, na alma, nos sentimentos, e essas coisas também existem em Deus. Então aí na página 24, quando fala de atributos morais, que são atributos morais, esses atributos morais são aquilo que mostram as características, as raízes que fizeram a razão da nossa existência. Né? Muitas vezes você já vê as pessoas brigando: você não tem moral. O que é dizer para alguém que não tem moral? O que é moral que nós cobramos dos seres humanos? São regras de vida, conceitos. Né? Antigamente, se alguém soubesse assim de uma prostituta, por exemplo, diz assim: aquela mulher não tem moral. Ou seja, ela fere aos próprios padrões para os quais ela foi criada. Então, não ter moral significa ter um comportamento diferente daquilo que seria original. Então, nós temos uma essência original e nós temos livre-arbítrio para sustentá-la ou para defraudá-la. O diabo todo dia sopra as artimanhas dele e muita gente tem cedido. Deus tenta avivar, né, quando diz assim: não cobiçarás, não matarás, não dirás falso testemunho nem contra ti nem contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele está fazendo alusão aos atributos morais que ele já colocou no ser humano. Ele está reforçando, está dizendo que vai exigir isso. Deus está fazendo uma cobrança, está dizendo: quem não guardar esses mandamentos, eu vou extirpar do meio de Israel. Então Deus está fazendo uma cobrança de algo que ele já deu. Porque Deus não pode cobrar o que não deu. Então, os 10 mandamentos, nessa parte, já está cobrando aquilo que, né, o homem já tinha condições de andar nela. Por exemplo, não fazer imagem de escultura. O ser humano, no seu juízo perfeito, ele não se curva diante de uma imagem de escultura. Mas quando ele está com a mente entenebrecida, está precisando de libertação, ele atribui divindade a um pedaço de pau, a qualquer coisa. Então, os 10 mandamentos, por exemplo, é a cobrança da originalidade do ser humano. Nós vemos aí que diz assim:
Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Por exemplo, embora Deus e o ser humano possuam capacidade de amar, nenhum ser humano é capaz de amar com o mesmo grau de intensidade como Deus ama. Além disso, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à imagem de Deus. Noutras palavras, temos a sua semelhança, mas ele não tem a nossa. Ele não é como nós. Então, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, naturalmente olhando, nós não vemos nada. Mas nos fatores que nos movem, que nos conduzem, no caráter, nos princípios, nós enxergamos que existe um ponto original que nos faz semelhantes a Deus. E aí é mencionado logo inicialmente a questão de amar. O ser humano pode amar? Pode. Mas o ser humano também pode ignorar. Ele pode olhar uma criança pedindo esmola, num sinal, e dizer assim, poxa, olhar para o filho dele e lembrar, poxa vida, tem a idade do meu filho, e se comover. Faz parte de uma estrutura que Deus gerou. Mas ele também pode dizer, não é problema meu. Também pode dizer, porque ele tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo muito forte no ser humano. O livre-arbítrio de um ser humano, se ele quiser ignorar todos os bons conceitos de uma sociedade, todos os bons conceitos de relacionamentos, ele ignora. O livre-arbítrio é algo muito poderoso. Por isso que as denominações que pregam que o homem é predestinado, não tem livre-arbítrio, servem exclusivamente ao diabo. Não é questão de uma visão diferente, cada um interpreta de um jeito. Não, não tem margem para a interpretação de que o ser humano não possua livre-arbítrio. Ele possui livre-arbítrio. Ele pode decidir o que vai fazer e o que não vai fazer. Ele pode decidir se ele quer amar ou se ele quer matar, se ele quer dar oportunidade ou se ele quer exterminar. Ele pode decidir isso. Isto é característica do livre-arbítrio. A partir do momento que você pensa, isso prova que você tem livre-arbítrio. Você não age mecanicamente, você pensa antes de agir. Você tem como analisar consequências das suas ações. Então, isto caracteriza livre-arbítrio, o que também nos faz uma semelhança de Deus. Deus é livre. Vou destruir Nínive. Não vou mais destruir. Acabou. Então, Deus tem o seu livre-arbítrio, vamos assim dizer, e nós também temos. Deus é bom, né? Tudo quanto Deus criou originalmente era bom, era uma extensão da sua própria natureza. Então, enfim, o fato de ser bom, Deus é bom, não é bom? Jesus até falou, não há ninguém bom senão Deus, tal. Deus exerce bondade? Sim, muitas coisas nós podemos interpretar como a bondade de Deus. Por exemplo, as curas que Ele nos dá, livramentos, isso faz parte da sua bondade. O enviar Jesus Cristo faz parte da sua bondade. Nos dá graça, libertação para entender a sua palavra, a sua vontade, nos dirigir em sonhos, visões, profecias. Tudo isso faz parte da bondade de Deus. Está dentro dessa bondade. E nós também temos condições de sermos bons. Lembra da parábola que Jesus contou? Um servo devia não sei quanto ao seu senhor, né? Aí o seu senhor, vendo que ele não tinha condição de pagar, chamou ele, quanto me deve? X, tá perdoada a tua dívida. Acabou, tu não deve mais nada. O homem saiu, o primeiro que ele encontrou, grudou no pescoço, tu me deve, me paga. Aí foram lá, não vai me pagar? Então jogou o homem na cadeia. Esse aqui tá me devendo. Tá devendo? Não tem como pagar? Vai preso. Aí contaram pro senhor dele. Olha, aquele que tu perdoou a dívida, encontrou outro que também devia a ele. Muito menos do que o que ele te devia. E ele mandou jogar o camarada na prisão. Chama ele lá então. Eu não te perdoei? Por que tu não podia de igual modo perdoar o teu semelhante? Tu me devia muito mais do que aquele te devia. Então Deus é bom,
colocou em nós este atributo de bondade também, e assim como nós temos que ter a consciência de que estar de pé é bondade e misericórdia de Deus, também temos que exercer bondade e misericórdia com o semelhante. Senão, que imagem e semelhança de Deus eu sou? Só se for outros deuses, porque o nosso Deus é bom, né? É justiça também? É juízo também? Sim, mas é bom. Então tem uma hora que ele age com a sua justiça, ele sabe a hora que vai exercer amor, misericórdia, descer o chicote, ele sabe tudo. E também exige de nós, porque todos esses atributos estão em nós, ele não admite que nós estendamos a mão para quem ele quer que fique caído. Também tem esse detalhe, tá, irmão? Você não é só bom, você é também justo. E todo ser humano tem que colher do que planta. Então, Deus é bom e nós também temos condições de exercer bondade. Outra coisa, já mencionamos até, Deus é amor. Seu amor é altruísta, pois abraça o mundo inteiro, composto de humanidade pecadora. Ou seja, ser bom e ter amor são coisas, normalmente esses atributos são todos relacionados um com o outro, faz parte da essência do ser humano, faz parte da essência de Deus. Porém, ter bondade, nenhum de nós se compara a Deus. Nós somos limitados. Exercer amor, nenhum de nós se compara a Deus. Somos limitados. Deus foi tão bom e amou tanto, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhum de nós daria o nosso. Não daria. Nem com a promessa de que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Não dá, meu irmão, você não vai dar. Eu acho que você não vai dar. De repente você diz, não, eu vou dar, quero ver na hora. Quando vê a espada atravessando, a coroa de espinho sendo colocada, o caminho do Gólgota. Deus meu, por que me desamparaste? Sabendo que vai ouvir essas coisas, sabendo que vai... Não sei não, eu acho que não dá não. Então a nossa bondade, o nosso amor, ele não se compara ao de Deus. Em nada. Deus, no item 3, é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos devido aos nossos pecados, mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser recebido pela fé em Jesus Cristo. Então, ser misericordioso é algo muito forte, né? Misericórdia é realmente você se compadecer de uma maneira bem especial. Nós, às vezes, nos compadecemos das pessoas, mas com limites. Deus não, Deus se compadece sem limites. O compadecer de Deus, o ter misericórdia de Deus, é sem limite. Ele faz coisas que aos olhos humanos seria impossível. Coisas que nós vamos dizer assim, só Deus poderia ter feito isso por mim. Agora, muitas vezes, nós até exercemos misericórdia a respeito da vida de outros. Mas o meu trabalho me impede de ser pleno nessa misericórdia, os meus afazeres me impedem de ser pleno, uma série de coisas me cercam e eu encontro barreiras, não consigo transpor para ir em busca do meu semelhante. Deus não tem nada que o impeça. O trabalho dele, Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje, né? Deus não está desocupado lá no céu, não, trabalha. Então, o trabalho de Deus, os afazeres de Deus, e deve ser bem mais que os nossos, né? E tudo de Deus, ele pula, ele encontra condição para exercer a sua misericórdia a pontos extremos. Então, Deus é misericordioso. Nós somos, sim, mas não nos comparamos a Deus. E o pior, que muitos de nós nem é nada, né? O cara bateu na porta, pô, cara, tô com pressa, não tenho tempo de dar 10 centavos, não. Sinal de trânsito, né? Abriu o sinal, poxa, cara, tenho que ir. Fazer o quê? Não é assim? O cara tá, dá 10 centavos aí, quando tu vai olhar para a carteira, abrir o sinal,
Você esquece os 10 centavos e vai embora, porque o cara atrás de você vai buzinar. Ele não vai esperar você dar 10 centavos, ele vai meter a mão na buzina, não vai? Bi, sai da frente aí, ó! Quer dar esmola, vai procurar a porta da igreja. Coisa desse tipo. Ele não imagina que ali poderia ser um parente dele. Quem sabe amanhã até um filho dele. Está pensando que o mundo não dá volta, irmão? O mundo dá muita volta. E como dá volta esse mundo? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa. Eu estava falando para ela que eu passei por momentos difíceis na minha vida em que procurei auxílio em pessoas que poderiam me dar uma força. E essas pessoas expuseram os seus preços. E eu paguei os preços delas dentro das minhas dificuldades. Hoje, pode cair chuva, pode cair raio. Enquanto eu entro no meu carro e vou cuidar da minha vida, essas pessoas têm que sair a pé debaixo de temporal. Quando eu estou chegando no meu carrinho, guardo dentro da garagem, eles estão chegando montados em motoca sem ter R$1 para pagar o cara. Tem que pedir dinheiro emprestado para pagar R$1 de moto. Então não adianta pensar o meu ninho está no alto. O teu ninho está no alto, meu irmão, mas a árvore pode apodrecer. Teu ninho pode ir lá para o chão. Tempestades derrubam ninhos, até de águia. Então, nós temos que saber ter os atributos de Deus. Bondade, amor, misericórdia. Tem que ter, irmão. Desse mundo a gente não leva absolutamente nada. E outra coisa que eu vejo aqui, né? Deus é também compassivo, né? Compassivo. E eu considero, particularmente eu me considero com esse atributo aqui. Ele tem várias interpretações, mas eu considero ele bem ativo na minha vida. Né? Aqui diz, ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento da outra pessoa, com desejo de ajudar. Deus revela a sua compaixão pelas multidões ao pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Esse atributo aqui, ele é muito interessante, e uma coisa que eu me vejo relacionado com isso, é que quando as pessoas dizem assim, olha, fulano fez não sei o que, ele é digno de morte, ou ele é digno de punição, ou seja lá o que for mais que as pessoas dizem. Eu digo assim, não, tem que saber por que o fulano fez o que fez. Não, mas não tem explicação, isso ninguém pode fazer uma coisa dessa. Eu digo, opa, calma, vamos ver o porquê. Eu sou assim. Porque às vezes tem pessoas que faz, a ação da pessoa se traduz em catástrofes, mas a intenção não era. E o que mais eu vejo as pessoas é julgando a ação, ou melhor, julgando o produto final, sem se preocupar com a intenção de um ser humano. Eu não. Não interessa o que a pessoa fez. Eu quero saber com que intenção ela fez. Eu me preocupo com isso e muito. Não adianta alguém chegar e dizer assim, poxa, fulano quebrou o púlpito lá na igreja, quebrou a câmera, quebrou tudo. Tá, com que intenção ele fez? Qual era o propósito dele? Eu não posso julgar a atitude final da pessoa somente. Eu tenho que saber com que intenção a pessoa fez. Porque às vezes eu vou, ao invés de puni-la, eu vou aplaudi-la. Não é porque quebrou, deu um prejuízo. Não. Às vezes as crianças aprontam. Fez lá uma besteira, quando a gente chega junto, por que você fez isso? Ao invés de você repreender, bater, agredir, botar de castigo, você acaba se condoendo, porque vê que a intenção da criança não era nada daquilo. E normalmente as crianças não fazem coisas por maldade, quando é ensinada dentro de um bom conceito familiar. Mas tem pai que a criança, pá, empurrou um jarro, o jarro está no chão, está quebrado, ah, quem foi? Foi você? Não quer nem saber do assunto. O vaso está valendo mais que as lágrimas do filho. Comigo não. Eu sou devagar. Eu quero saber intenções.
Eu quero saber se a pessoa tinha consciência do que fez. Porque eu já me deparei com situações, meu irmão, já me deparei de pessoas que todo mundo condenou. Mas quando eu abri a boca em defesa, que quiseram me condenar, eu mostrei por que eu estava defendendo. Porque eu tinha ido conversar com a pessoa e a intenção da pessoa era uma, deu tudo errado, mas a intenção dela não era aquela catástrofe, era coisa muito boa, era um pensamento nobre. Só que nós não temos onisciência. E muitas vezes o caminho que para nós parece caminho bom, acaba sendo caminho de morte. Mas eu não vou julgar a pessoa só porque o produto final dela foi um caminho de morte. Eu não vejo Deus agindo assim. Eu vejo Deus, antes de tudo, julgando uma intenção. Então, eu interpreto essa palavra compassivo também como alguém meio devagar. Tem gente que tem muita pressa em julgar. Outro dia me perguntaram, esse outro dia tem alguns anos, o que você acha da Igreja Mundial do Poder de Deus? Falei assim, não posso dizer nada, que eu não sei que igreja é essa, não conheço ninguém de lá. Não, mas está pregando na televisão. Falei, ó, não vejo televisão, não posso falar nada. Mas, assim que eu souber qualquer coisa, eu te respondo. Deixei o e-mail lá guardadinho. Passou uns 3 meses, eu tinha assistido o programa na televisão, tinha visto tudo, vi a campanha do cara, peguei o e-mail, mandei para a pessoa, olha, fulano de tal é um servo de Satanás, essa igreja é mais um templo do diabo, está dada a resposta. Acabou a história. Falar do que não sabe é perigo. Você tem que falar, meu irmão, e dizer assim, agora Deus pode me julgar. Você não pode falar com dúvida do que você acha. Não, o cara fez a intenção. Quando eu vi que a intenção do cara é mal, é maligna, eu desci o chicote e hoje eu falo em todas as pregações que é um templo de Satanás. A graça, a mundial, a universal, servem ao diabo. Acabou a história. Se eu tiver que encarar um julgamento no final, eu vou encarar de cabeça erguida. Então, seja compassivo, tenha compaixão, vá com calma nos julgamentos. Ainda vai dizer na sequência que Deus é paciente e lento em irar-se, né? E não esqueça que nós estamos vendo que esses atributos nos fazem imagem e semelhança de Deus. Isso que nós estamos falando é coisa que também está na nossa vida. Você pode ser paciente e lento em irar-se. Quando aquele, né, não sobe aqui dentro de nós aquela ira, aquele fogo explosivo, sabe o que você faz? Respira fundo, vai dar uma voltinha na praça, vai tomar um café, depois você volta para resolver. Porque a ira do homem não produz a justiça divina. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Aqui nesse ministério, meu irmão, muita gente diz assim, tem que botar fulano para fora. Não, eu não sou Deus. Se um dia Deus disser, ó, põe para fora, chega, ó, irmão, teu lugar não é mais aqui, dá licença, deixa o banco para outro. Mas enquanto Deus não fala, eu tenho que acreditar sempre que um dia a luz possa raiar na vida daquela pessoa. Que um dia ela possa se converter, que um dia ela possa deixar os seus conceitos. Eu tenho que acreditar sempre, enquanto Deus não falar basta, eu tenho que dar crédito. Mesmo que seja um crédito com o pé atrás. Mas tenho que dar crédito. Porque o amanhã a Deus pertence. Então, Deus pode dizer, por exemplo, que uma pessoa hoje está cortada. Olha, fulano está cortada. Tá, Deus, mas tu está permitindo entrar pela porta? Entende, meu irmão? Está cortado em um projeto e o amanhã? Não sei, Deus não falou que está cortado para sempre. Então tem que ter entendimento. O cortado hoje de um projeto, de uma dispensação, eu não sei o que Deus pode fazer amanhã, eu não sou Deus. Então eu sou um camarada bem calmo, eu acho que foi isso que me levou para trás de um púlpito, que eu já vi pastores de púlpito querendo dar bronca em todo mundo, apontando, sabe, entrando na casa dos outros para cobrar isso, aquilo outro. Eu falei, eu não tenho essa autoridade. Eu acho que a minha vida está dentro de quadrantes que Deus determinar.
Tem gente que se acha com mais autoridade do que aquela que Deus deu. Então tem que ver. Deus deu? Vai e faz. Não deu? Vai ter que pagar. Então Deus é paciente, é lento em irar-se, mas tem pessoas que explodem com muita facilidade. Depois diz ainda que Deus é verdade. Você pode andar na verdade ou pode mentir, pode enganar. Deus é fiel. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra, quer dizer, é fiel à sua palavra. E você? Pode ser fiel à sua palavra? Pode. Pode, meu irmão. Pediu 10 reais emprestado? Ó, irmão, te pago na terça. Deu uma terça, não pagou? Liga. Bate na porta do irmão. Irmão, desculpa aí, falei que pintou uma situação. Seja fiel também. Entendeu, meu irmão? De repente você vai até receber um... Não, irmão, esquece aquilo, deixa pra lá. Agora, se a pessoa às vezes tem a justiça aguçada, ela quer ver o teu comportamento. Porque o maior julgamento, meu irmão, é no caráter. Um ser humano sem caráter é um horror, é um lixo. Tem que ter caráter, tem que ter moral. Então, pedir R$1, meu irmão, você pediu R$1 emprestado? Foi. Pediu 50 centavos emprestado? Emprestado é emprestado. Dado é dado. Tem que ter moral. Tem que ser fiel à sua palavra. Deus é fiel à palavra dele, não é? Ah, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu não honro com a minha palavra. Fidelidade é que imagem e semelhança é essa que eu sou de Deus? O que falta com a palavra, o que é traidor é o diabo. Se eu pedir, irmão, me empresta 10 centavos, eu vou ter que pagar os 10 centavos. Agora, se o irmão dizer, não, irmão, está aqui, não precisa pagar não. Opa, é outra história. Mas se você, irmão, me empresta 10 centavos? Empresto, toma. Você tem que devolver. Você sabe que você pode estar sendo julgado nesses 10 centavos? Ah, pastor, mas em 10 centavos? É em 10 centavos. Porque muitas vezes a gente abre a caixa da oferta e tem 10 centavos. Aqueles 10 centavos representa suor de alguém. Dízimo, oferta, dinheiro consagrado no altar de Deus. Então, os 10 centavos para mim pode não ter um valor, mas para Deus tem. Alguém está cumprindo a palavra dele, em temor a ele. E eu conheci um irmão, na época do seminário, que aquele ali era um horror até. Ele era certinho. Eu preferia, se eu tinha um dízimo para dar, eu dava logo a mais e acabou a história. Não ficava fazendo continha, não. Mas o camarada, ele pegava a calculadora, ele calculava, ele achava que a fidelidade era essa. Ele calculava centavos para dar o dízimo. E às vezes, ele ia e botava lá na caixa os centavos que eram complemento de alguma situação. Aí imagina alguém abrir e dizer assim, 5 centavos, toma criança, joga fora aí. É teu. Com que autoridade tu vai jogar fora o que não é teu? Então, ser fiel. Deus é fiel. Eu tenho que ser fiel. Tem gente que chega, né, inclusive para mim, já chegaram tantas vezes, pastor, empresta aí, ó, é emprestado. Eu vou acertar, é emprestado. Tá bom, é emprestado. Eu pego o papel, anoto lá, fulano, tanto, dia tal, emprestado. E deixo na minha cara. Todo dia eu olho para ele. Tem papel lá que já tem 10 meses desse emprestado. Aí depois vem de novo. Ah, pastor, tem 1 centavo? Irmão, não tenho não. Porque a Bíblia diz que se tu é fiel no pouco, tu é fiel no muito. Tem que ser fiel em tudo. E eu levo isso a sério, irmão. Eu fecho a porta mesmo. Se tu vier nesse ministério e me pedir R$1 ou R$100, é emprestado? Se chegar para mim, pastor, eu estou na pior, eu estou precisando de R$1.000, mas não vou ter como pagar. Ó, irmão, eu tenho, eu posso ajudar, está aqui os R$1.000, leva e Deus te abençoe, acabou a história. Não tem mais que dar. Agora, se você chegar e, pastor, eu quero R$50 emprestado. Ah, é emprestado? Está aqui. Pode levar, irmão, é emprestado. Você deu a tua palavra, se você vier pedir e eu puder dar, eu dou. Acabou a história, não se fala mais no assunto. Irmão, já teve gente nesse ministério, passou por dificuldade,
E eu ajudei, mas eu me desdobrei em 3 mil reais. Acabou. Não quero mais saber do assunto. Não quero mais ouvir falar nisso. A pessoa pediu, estava na maior situação terrível. Está aqui, irmão, toma. Acabou a história, não se fala mais no assunto. Mas, pastor, como é que eu vou fazer? Não tem que fazer nada. Está aqui, é teu, acabou a história. Não quero mais saber desse assunto. Agora, outros chegam, pastor, empresta 10 reais. É emprestado, irmão? É, toma, emprestado. Emprestado é emprestado. Eu não quero nem saber dos 3 mil que era dado. Agora, dos 10 que foi emprestado, eu quero saber. É uma questão de caráter e fidelidade à palavra. Eu levo isso muito a sério, porque eu já fiquei na minha vida em prejuízos grandes para honrar a minha palavra. Então, ser fiel é algo que Deus é, mas se somos imagem e semelhança dele, também temos que ser. E Deus é, para concluirmos, justo, né? E aí tem várias definições, várias referências bíblicas, mas Deus é justo. Ser justo, eu entendo que ser justo inclui todos os outros. Justo é aquele que age com justiça. E nós temos dentro de nós um padrão de justiça poderoso e eu considero maravilhoso. Você tem consciência de que aquilo que você está fazendo de errado com alguém, você não gostaria que fizessem com você. Se você vê uma carteira ali, alguém esqueceu uma carteira em cima do balcão, você vai lá e passa de mão e joga para dentro da bolsa. Mas se você parar para pensar e dizer, não, e se fosse a minha? Se fosse a minha, eu não ia querer que alguém me falasse, ó, você esqueceu aí. Uma vez um parente meu chegou em casa, quando olhou, tinha perdido o celular. Aí ligou pro número, alguém atendeu, marcou, ó, me dá 100 reais que eu te devolvo o teu celular. Marcaram na Central do Brasil, quando chegou lá, o camarada está lá com o celular, que valia bastante, por isso ele pediu 100 reais. Quando ele chegou, não, quando você saiu do carro, eu vi o teu celular cair. Olha só. Entendeu? Eu vi o teu celular cair. Mas eu sou crente, estou indo na igreja agora, então eu quis te devolver o celular. Não quis devolver. Por 100 reais não quis devolver. Se é crente, só se for do diabo. É uma sepultura dentro da igreja. Porque você vê o celular de uma pessoa cair, e ao invés de dizer, ei, caiu teu celular aí, você esperar a pessoa sair para ir lá pegar, sabendo que depois a pessoa vai ligar para você ganhar um dinheiro em cima. Conceito de justiça aí, foi-se. Então, meu irmão, ser bom, ter amor, ter misericórdia, compaixão, fidelidade, está tudo incluído dentro dos quadrantes de justiça. Ou seja, você não é só bom, você também é justo, você exerce justiça. Então, muitas vezes você não vai poder exercer a bondade, porque a justiça fala mais alto que a bondade, ou não fala? E como fala, né? Quer ver? Deus é bom? É. Deus enviou o seu Filho ao mundo por bondade, por amor, por misericórdia, por compaixão? Sim. Mas também por justiça, como a Bíblia diz, Jesus Cristo, justiça nossa. Como já falamos aqui, Deus não somente nos perdoou, Ele nos justificou. Ele não olhou para os nossos pecados e disse, estou esquecendo o pecado de vocês. Não, eu estou
pagando com o sangue do meu filho pelos pecados de vocês. Então isso não é só bondade, isso é justiça. A justiça fala mais alto que a bondade. A justiça tem que falar mais alto que o amor. Justiça. Isso aí é óbvio na Escritura, né? E dá nó na cabeça de muita gente. Essa semana mesmo eu fui questionado por uma pessoa que ouviu as nossas pregações e disse, mas eu aprendi que Deus simplesmente é perdão. Eu falei, aprendeu errado. Deus não olhou para você e disse, está perdoado. Não, Deus olhou para você e pagou o preço do teu pecado com o sangue do Filho dele. Isso não é só perdão, isso é justiça. Então, bondade, se você exerce justiça, muitas vezes você não vai poder estender a mão a quem você quer. Porque a justiça vai falar mais alto, você vai ter que passar e deixar caído. Amor, mesma coisa. Embora você ame e se compadeça e tenha misericórdia e etc, etc, muitas vezes, por justiça, você vai ter que ignorar. E é isso que muita gente não entende. Mas pastor, Deus não é amor? Eu falei, e esse Deus que é amor criou o inferno, está lá esperando um monte de gente, de boca aberta. Então, o conceito de justiça, muitas vezes vai te impedir de exercer a bondade, amor, misericórdia e compaixão. Vai, claro que vai. Quer ver? Eu conheci um rapaz que morava aqui perto. Sempre que ele tinha problema, e espirituais ele tinha muito. Era demônio passeando dentro da casa dele, era enfermidade. Aí, oxa, meu amigo, conhecido há muitos anos, dá para ir lá, ia. Quando entrava era demônio saindo pelo teto, demônio saindo pela janela, era sombras de demônio em forma de morcego grudada na cortina. A gente orava, vinha o anjo, grudava naquele demônio, arrastava, jogava fora, coisas tremendas. Aí foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira. Não tomou posição. Veio a quarta, Deus falou assim, basta. Aí, acidente, batida de carro, mulher enferma, filho atropelado. Vai na minha casa, vai... Não vou mais. Acabou a bondade, amor, misericórdia, acabou, entrou a justiça. Se não tomar posição, já era, vai baixar a sepultura, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, ser justo é um conceito que você precisa atentar para ele. E não somente, não esqueça que você não é bondade, você não é amor, você não é misericórdia, compaixão, fidelidade, justiça. Você não é só isso. Você é tudo isso. Você não é isso individualmente, você é isso no coletivo. Portanto, tem horas que vai entrar em função uma parte, tem horas que vai entrar em ação outra parte. Amém? Ficamos por aqui? Então vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Vamos orar? Deus vivo, único e verdadeiro, nós te glorificamos, Senhor, por tua compaixão e misericórdia e pelo reconhecimento de que nada temos, nada somos. Tudo que temos e somos vem do Senhor. Sem ti nada podemos fazer, ó Deus, e nós sabemos que cada passo que dermos sem o Senhor, existe uma cova nos esperando, existe a espada dos inimigos, e os dardos das trevas e os laços do passarinheiro. Mas contigo, Senhor, podemos todas as coisas. Por isso, por tua bondade, amor, compaixão, misericórdia e fidelidade à tua palavra que temos amado, Senhor, e buscado reconhecer e nos inclinar a ela. Derrama sobre nós da tua graça, Senhor, dos teus livramentos, das tuas compaixões. Derrama sobre nós, Senhor. Mas ainda crendo que estamos andando na tua palavra, Senhor, queremos te pedir a tua justiça na nossa vida, porque Jesus Cristo é a justiça nossa. Jesus Cristo é aquele que quebra o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. É o que desfaz as obras das trevas, o laço do passarinheiro. É aquele que levanta o nosso escudo com graça, nos dá entendimento, compreensão. Por isso, Deus, manifesta-te, Senhor, nas nossas vidas. Envergonha as obras das trevas. Neste momento, as maquinações dos maus, Senhor,
Senhor, que estão tramando contra a Tua palavra, contra o Teu Espírito, contra a Tua igreja, contra os Teus servos. Põe neles, ó Deus, a ação da Tua justiça, que glorifica o Teu nome. Se tiverem que ficar tontos, que fiquem, seja a Tua justiça. Se tiverem que cair a espada, que caiam, seja a Tua justiça. Se tiverem que ser resgatados, que sejam, seja a Tua justiça. Mas seja pela vida ou pela morte, que o Teu nome santo e eterno seja glorificado. Assim nós oramos confiados e agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.